Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe os modelos de amortização mais conhecidos e utilizados para financiamentos no Brasil e provavelmente no mundo também. Estou falando hoje da tabela SAC e da tabela Price. Mas, afinal de contas, o que são modelos de amortização? De forma bem simples, mas simples mesmo, são formas de pagar uma dívida. Nós sabemos que, no mundo perfeito, o certo da educação financeira, como todos falam, é pagar tudo à vista. Mas quando que nós vamos comprar um carro à vista, por exemplo, né? Teremos que ter um salário bem considerável para poder pagar um carro à vista ou depois de muito tempo de acumulação de recursos. Também é uma alternativa, mas digamos que, né, nós queremos aproveitar um pouco aí, que eu também sou partidário disso. Gosto muito de finanças, gosto de educação financeira, mas acredito que devemos aproveitar um pouco a vida da maneira mais inteligente e até antecipar alguns sonhos utilizando estratégias para isso. E aqui se encaixa perfeitamente a questão de modelos de amortização. Quem aí já financiou um imóvel, por exemplo, sabe, ou pelo menos deveria saber, que lá no contrato do imóvel foi utilizado, por exemplo, a tabela SAC muitas vezes. E quando foi financiar um veículo, muitas vezes foi utilizada a tabela Price, que nada mais é, como eu já falei, a forma que a gente paga uma dívida. E eu vou mostrar agora com exemplos mais para frente por que é tão importante conhecer esses modelos e como a gente pode obter vantagem disso. E não se engane, ainda que tu não consiga utilizar os benefícios de usar a tabela SAC, por exemplo, em detrimento da Price, no começo, com o tempo, com o nosso desenvolvimento, nossa renda aumenta e a gente pode utilizar dessas estratégias aqui. Então vai ser mais uma ferramenta para a gente ter para poder pagar menos sempre que a gente quiser adquirir um bem. Então, chega de enrolação, vamos entender aqui por que é tão interessante conhecer os modelos de amortização. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como é composta uma parcela. Não sei se tu já sabe, já chegou a pesquisar como é composta uma parcela, e aqui eu vou explicar de uma maneira muito simples. Uma parcela ela é composta dos seguintes elementos. Aqui eu vou colocar a parcela, que possui a amortização mais os juros. Sempre ele, o jurinho aqui, nos acompanhando. Então, como funciona? A gente só precisa ter esse conhecimento de composição de parcela para me explicar a tabela SAC e a tabela Price mais para frente. Se tu ainda não conhecia, a parcela é composta de amortização mais juros. E o que é a amortização afinal? É o pagamento da dívida se a gente não considerar os juros. Basicamente é isso. Utilizando um exemplo aqui, bem conta de padaria mesmo, digamos que a gente tirou um empréstimo aí no banco de 10 mil reais. E vamos fazer em 10 vezes aí. Considerando somente a amortização, ficariam 10 vezes de R$ 1.000, certo? Afinal de contas, não tem juro. Então, é a mesma coisa que um cartão de crédito, por exemplo. Se eu posso parcelar em 10 vezes sem juros, é só pegar o valor que está ali o produto e dividir pelo número de parcelas sem acréscimo de juros. Aqui, com questão de financiamentos, é a mesma coisa. Se eu tiro R$ 10.000 sem juros, que não existe, a gente divide pelo número de parcelas ali e dá um valor exatamente. Porém, se a gente for acrescentar o juro, esse valor de 1.000 aqui, por exemplo, pode chegar, dependendo da taxa de juros aqui, a 1.200, por exemplo. Muitas vezes é metade, então chegaria até 1.500, dependendo muito da taxa de juros. Beleza, então no mundo imaginário, numa utopia, a gente pagaria somente os R$ 1.000. Porém, tem acréscimo de juros, e esses juros aqui, junto da amortização, acabam gerando a nossa parcela. Depois que eu conheci como funciona uma parcela de uma maneira muito simples, eu vou entender um pouco aqui da tabela SAC. O que significa SAC? Sistema de amortização constante. E aqui a gente volta de novo para a questão da parcela. Então, vou simplificar aqui: parcela é igual a amortização mais juros, como eu já expliquei no slide anterior. Toda vez que a gente vai utilizar a tabela SAC, ela vai fazer uma amortização da seguinte forma. Então, amortizar é pagar a dívida. Tu vai ter a parcela 1, a parcela 2, a parcela 3, 4, 5 e por aí vai. Vamos dizer que aqui tem a parcela 10. Na tabela SAC, a gente começa pagando mais.
Ou seja, a gente tem uma parcela mais alta no início, certo? A gente tem uma parcela mais alta no início. Aparentemente, parece mais caro que a tabela Price, mas a gente já vai entender qual é a lógica aqui. Então, digamos que a minha parcela aqui começou em R$ 2.000 e depois, com o tempo, ela vai baixando. Aí aqui vai para 1.980, depois ela vai para 1.940, depois e vai assim sucessivamente reduzindo a parcela, 1.900, um exemplo, tá? Até chegar lá no final da décima parcela, é 1.100 reais, por exemplo. Tá, então a parcela final 1.100. E por que que a saque se torna mais vantajosa se a gente começa pagando mais caro? Porque a gente precisa entender que na tabela saque, a tua parcela de R$ 2.000, ele vai utilizar da seguinte forma. Como é um sistema de amortização constante, a parte do saldo devedor que consta em amortização vai ter sempre uma amortização constante. Ou seja, por exemplo, R$ 1.000 nem sempre vai ser essa proporção, tá? Mas é um exemplo. Sempre vai abater todos os meses aqui, inclusive quando ela for reduzindo, um valor fixo de amortização e também o percentual de juros. Então, acontece que a tua parcela fica mais cara no início por causa disso. Então, tem uma parcela mais elevada, porque uma boa parte dessa parcela já está sendo, já está sendo destinada a pagar o saldo devedor, porque o juro é calculado em cima do saldo devedor. Pronto. Então, dessa forma, uma parte fixa vai para amortização, reduzir o saldo devedor, e a outra parte aqui, os outros 1.000, por exemplo, vai para juros. Perfeito. Então, tendo esse entendimento, a gente sempre vai ter uma redução do saldo devedor. E o que que acontece? Aí aqui nós temos as consequências disso. Eu vou ter o meu saldo devedor sendo diminuído muito rapidamente, porque a cada parcela que eu pago, o meu saldo devedor está sendo reduzido. Então, com isso, o meu saldo devedor fica menos tempo exposto à incidência de juros. Esse é o raciocínio que eu acho que fica muito mais simples de entender. Por isso que se paga mais rápido e por isso que se paga mais barato, porque junto com a minha parcela maior, amortiza muito rápido o saldo devedor e também os juros, o que nos torna muito mais econômico. Então, é mais barato, né? Porque o valor fica incidindo juros por menos tempo e também aqui é mais rápido, certo? Para a gente fazer o pagamento. Então, pode ter algum probleminha no sentido de conseguir um contrato dentro da tabela saque se a tua renda não for suficiente para começar pagando uma parcela maior. Então isso é um ponto que infelizmente às vezes tem que ter uma renda um pouco maior para conseguir usufruir, mas depois que a gente entende isso aqui, fica muito mais fácil. Certo? Então, basicamente, de forma bem simples, bem superficial, essa aqui é a tabela saque. Nós temos uma amortização constante do saldo devedor e juntamente com os juros. Então a gente começa pagando uma parcela mais alta, mas ele é mais barato e é mais rápido, certo? Quando nós falamos de tabela price, aqui a maioria de empréstimos, financiamentos vai girar em torno aqui da tabela price, que é a mais conhecida, ou também chamada de sistema de amortização francês. Na tabela price, a gente vai ter a mesma estrutura da parcela, como eu já falei, amortização mais juros. Só que aqui nas parcelas a questão é diferente, tá? Nós vamos ter as parcelas e, diferentemente da tabela saque, a gente vai ter uma parcela constante. Então aqui já tem a primeira diferença entre saque e price. Na saque eu tenho amortização constante. Na price eu vou ter parcela constante. Então a minha parcela não tem essa de começar mais alto, que é o que a gente está acostumado. Ah, quanto fica a minha parcela aí? A gente já vai direto na tabela price, porque ela é a mais acessível a todo mundo e é a mais disponível para qualquer pessoa que tenha uma renda suficiente para pagar uma parcela constante. Então a parcela é constante, com isso
eu tenho mais previsibilidade. Então, eu tenho previsibilidade de pagamento. Tá? Só que como ela tem essa parcela constante, acontece algo que torna mais caro financiar ou pegar um empréstimo pela tabela praxe em comparação com a saque. Porque eu tenho uma parcela aqui, eu não vou dar números, mas a gente já entendeu o raciocínio, né? A parcela é X e vai ser sempre X, composta de amortização mais juros. Só que na tabela price, aqui a minha parcela X, no início, aqui nas primeiras parcelas, a maior parte do valor não tem essa parte, não tem essa questão da amortização fixa do saldo devedor. Basicamente aí, se a gente for considerar uma porcentagem, uns 75, uns 25, 75% aqui é a proporção entre amortização e juros. Então, 25% tira do saldo devedor e 75%, quase toda a minha parcela, as primeiras ali, vai para pagar juros. Então, aqui no início, basicamente, eu estou pagando juros. Aqui na segunda, eu estou pagando juros. Aqui na terceira, eu estou pagando juros. E lá pela quarta, quinta parcela, já começa aqui um pouquinho de amortização, mas muito mais juros. Depois a coisa vai melhorando um pouquinho, tá? Esse é o raciocínio. E o que que acontece? Aqui o raciocínio é bem simples. Se torna mais caro, diferente da saque, porque o meu saldo devedor fica exposto aos juros por mais tempo, porque a minha parcela é sempre fixa. Então, se no início eu estou pagando só juros, o meu saldo devedor está se mantendo basicamente constante. E se meu saldo devedor está constante, o juro está incidindo ali em cima e eu simplesmente estou pagando juros. Então, por isso que a gente paga mais caro pela tabela price. Mas nem tudo está perdido. Eu trago aqui, explico como funciona e também dou uma possível solução para isso. Não são todas as instituições financeiras, mas algumas têm a possibilidade de antecipar parcelas, ou seja, amortizar parcelas de trás para frente. Que daí o que acontece? Se no início eu só estou pagando juros, meu saldo devedor não está reduzindo. Porém, se eu pago a primeira parcela normalmente, paguei um pouquinho de amortização e juros, se eu resolvo pagar a última parcela aqui e a instituição financeira dá essa possibilidade de eu pagar a última, basicamente ela vai ter que a maior parte dela vai ser a amortização do saldo devedor e um pouquinho dela aqui vai ser juros. Então, se eu for pagando, pegar um valor a mais ali e pagar essa primeira normal e vir pagando uma outra, uma última, por exemplo, eu pago a primeira e a última, sempre a primeira ou a segunda e a penúltima e vou indo nessa sequência, se torna muito mais rápido fazer o pagamento da tabela price. Nesse sentido, sai muito mais barato. A questão de sair mais caro ou barato vai depender se tu tem recurso para antecipar essa parcela e se a instituição que tu está financiando permite essa amortização antecipada. Então isso facilita muito e torna muito mais barato, ainda que tu não tenha condições ou não seja aprovado para começar a utilizar o modelo saque, também tem formas de conseguir aí baratear o nosso financiamento por meio da tabela price. Então consulta no teu banco, na tua instituição financeira e procura saber sobre pagamentos antecipados se tu tem um recurso a mais, porque basicamente com o valor de uma parcela, tu consegue às vezes pagar duas aqui do final, porque a amortização em cima do saldo devedor, a incidência dos juros, na verdade, é bem pequena. E aí tu paga uma boa parte de saldo devedor e isso, além de diminuir teu tempo exposto aos juros, ali tu vai te fazer pagar bem mais barato. Certo? Então, basicamente, essa explicação espero que tenha ajudado, tá? E aí, logo, eu quero dizer que se eu tenho uma tabela saque e eu tenho uma tabela price, eu já entendi a composição da parcela, logo, aqui a gente tem um raciocínio bem simples. Se eu quero pagar mais barato, mais rápido, eu vou escolher a tabela saque, desde que eu tenha condições ali de arcar com as primeiras parcelas que são mais altas. Do contrário, se eu quiser pagar mais caro e mais devagar, ficar mais tempo exposto aos juros, porém com a ideia de que eu tenho uma parcela fixa,
eu vou manter aí, como todo mundo vem fazendo, na minha tabela price. Certo? Então, esse é o raciocínio aqui de tabela saque, tabela price. Eu espero que tenha ajudado. Bem simples, bem superficial, mas acredito que se esse conhecimento for levado a quem ainda tem condições de pagar uma parcela maior, mas ainda está preso na tabela price, ou não sabia que dá para antecipar algumas parcelas, isso vai com certeza ajudar bastante na questão financeira pessoal ou da família e vai facilitar a aquisição de bens aí de uma maneira antecipada. Ainda que muitos educadores financeiros falem que não é o ideal, eu acredito que a gente precisa, além de se planejar, claro, mas também aproveitar enquanto a gente ainda tem saúde, enquanto é jovem, nada melhor do que fazer um financiamento inteligente, se for o caso. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e comentar se tu já sabia sobre tabela saque, tabela price e se fez alguma diferença na tua vida a utilização.